Pasta 5. 5. Uma dança com a morte. Sede. Parabéns, Carter. Pelo menos você tem o bom senso de me entregar o microfone para as partes importantes. Francamente, ele fica falando dos planos para o apocalipse, mas para o baile da escola não faz plano algum. As prioridades do meu irmão estão seriamente distorcidas. Eu não acho que fosse egoísmo meu querer ir ao baile. É claro que tínhamos assuntos mais importantes para resolver. Foi exatamente por isso que eu insisti para nos divertirmos antes. Nossos iniciados precisavam de uma injeção de ânimo. Precisavam de uma chance para serem normais, terem amigos e uma vida fora da casa do Brooklyn. Algo pelo que valesse a pena lutar. Até exércitos no campo de batalha lutam melhor quando fazem intervalos para entretenimento. Tenho certeza de que algum general por aí já disse isso. Ao anoitecer, eu já estava pronta para liderar minhas tropas para a batalha. Havia escolhido um lindo vestido tomara que caia preto, feito reflexos pretos em meus cabelos louros e aplicado um pouco de maquiagem escura para dar aquele look de acabei de sair do túmulo. Estava usando sandálias sem salto para poder dançar, apesar do que, Carter diz, não uso coturno o tempo todo, só 90% das vezes. O amuleto Tiet prateado de caixa de jóias de minha mãe e o pingente que o Walt me dera de aniversário com o Shen, o símbolo egípcio de eternidade. Walt tinha um amuleto idêntico em sua coleção de talismãs, o que nos proporcionava uma linha de comunicação mágica e até a capacidade de invocar um ao outro em caso de emergência. Infelizmente, os amuletos Shen não significavam que estávamos namorando, nem nada desse tipo. Se o Walt tivesse me pedido, acho que eu teria aceitado. Ele era tão gentil e lindo, perfeito, na verdade, de um jeito próprio dele. Talvez, se ele tivesse sido um pouco mais incisivo, eu teria me apaixonado por ele e conseguido superar o outro garoto, o divino. Mas Walt estava morrendo. Ele tinha a ideia boba de que seria injusto comigo começarmos um relacionamento nessas circunstâncias, como se isso fosse me impedir. Então estávamos presos em um limbo enlouquecedor, paquerando, conversando durante horas, às vezes até nos beijando quando baixávamos a guarda, mas Walt sempre acabava recuando e me afastando. Por que as coisas não podiam ser simples? E estou falando disso porque, literalmente, dei de cara com Walt quando estava descendo a escada. Ah, eu disse, e então notei que ele ainda estava com a mesma camiseta, de calça jeans e descalço. Você ainda não se arrumou? Eu não vou. Fiquei boquiaberta. O quê? Por quê? Sadie, você e Carter vão precisar de mim quando forem visitar Todd. Para conseguir ir junto, eu preciso descansar. Mas eu me contive. Não podia pressioná-lo. Não precisava de magia para ver que ele sentia muita dor. Séculos de conhecimento de magia curadora a nosso dispor, mas nada parecia ajudar o Walt. Eu lhe pergunto, de que adianta ser um mago se não é possível sacudir a varinha e ajudar pessoas queridas a se sentirem melhor? Certo, falei. Eu só estava pensando... Qualquer comentário teria parecido mimado. Eu queria dançar com ele. Deuses do Egito, eu havia me arrumado para ele. Os garotos mortais do colégio eram legais, acho, mas pareciam superficiais quando comparados ao Walt. Ou sim, certo, quando comparados a Anubis. Quanto aos outros garotos da casa do Brooklyn, dançar com eles seria um pouco estranho, como se eu estivesse dançando com meus primos. Posso ficar, propus, mas acho que não pareci muito convincente. Walt deu um sorriso fraco. Não, Sadie, vá. De verdade, eu tenho certeza de que estarei melhor quando vocês voltarem. Divirta-se. Ele passou por mim e subiu a escada. Respirei fundo várias vezes. Parte de mim queria ficar e cuidar dele. Sair sem ele não parecia certo. E então olhei para o grande salão. Os iniciados mais velhos conversavam e riam, prontos para sair. Se eu não fosse, eles talvez se sentissem obrigados a ficar também. Senti algo parecido com cimento fresco caindo em meu estômago. De repente, a noite perdeu toda a alegria e animação. Eu havia me esforçado durante meses para me adaptar a Nova York depois de tantos anos em Londres.
Tinha sido obrigada a conciliar a vida de jovem maga com os desafios de ser uma estudante normal. Agora, justamente quando parecia que esse baile ia me proporcionar uma chance de unir os dois mundos e ter uma noite ótima, minhas esperanças foram destruídas. Ainda assim, eu precisava ir e fingir que me divertia. Mas só faria isso por obrigação, para que os outros se sentissem melhor. Imaginei se era assim que os adultos se sentiam. Horríveis. A única coisa que me animou foi Carter. Ele saiu do quarto vestido como um professor, de paletó e gravata, camisa e calça social. Pobrezinho. Claro que ele nunca havia estado em um baile, como também nunca fora a uma escola. Não tinha a menor ideia de nada. Você está incrível, tentei ficar séria. Sabe que não vamos a um funeral? Ah, cala a boca, ele resmungou. Vamos acabar logo com isso. A escola que frequentávamos era o Colégio Liceu Avançado. Todos a chamavam de Cola. As piadas para essa sigla não tinham fim. Os alunos eram coladores. As patricinhas com plástica no nariz e lábios com botox eram as colagens. Os ex-alunos eram descolados. E, claro, nossa diretora, a senhora Laird, era a coleira. A escola era bem legal. Todos os estudantes tinham talento em algum tipo de arte, como música ou teatro. Nossos horários eram flexíveis e com muito tempo para estudar sozinho, o que era perfeito para nós, magos. Podíamos sair para enfrentar monstros sempre que era preciso. E sendo magos, não tínhamos nenhuma dificuldade para parecer talentosos. Alissa usava sua magia da terra para fazer esculturas. O Alt se especializara em joalheria. Cleo era uma escritora excelente, já que era capaz de recontar muitas histórias esquecidas desde os tempos do Egito Antigo. Quanto a mim, eu não precisava de magia. Era uma atriz nata. Ah, para de rir, Carter. Talvez você não consiga imaginar isso no meio do Brooklyn, mas nosso campus parecia um parque, com amplos gramados verdes, árvores, canteiros bem cuidados e até um pequeno lago com patos e cisnes. O baile estava sendo realizado em uma tenda em frente ao prédio da administração. Uma banda tocava no caramanchão. Havia luzinhas penduradas nas árvores. Professores caminhavam pela área patrulhando os arbustos para garantir que nenhum dos alunos mais velhos escapulisse para o meio do mato. Tentei não pensar nisso, mas a música e a multidão me lembravam de Dallas na noite anterior. Uma festa bem diferente que havia acabado mal. Lembrei-me de D.D. Grissom apertando minha mão, desejando-me sorte antes de sair correndo para salvar a esposa. Um sentimento horrível de culpa cresceu dentro de mim. Eu o reprimi. Não ia fazer diferença para os Grissom se eu começasse a chorar no meio do baile, e com certeza não ia contribuir para a diversão de meus amigos. Enquanto nosso grupo se misturava às pessoas, olhei para Carter, que mexia na gravata. Certo, você precisa dançar. Carter me olhou horrorizado. O quê? Chamei uma de minhas amigas mortais, uma menina adorável chamada Lassie. Ela era 1 ano mais nova que eu, e então me admirava muito. Eu sei, é difícil não me admirar. Os cabelos louros estavam presos em Marias chiquinhas fofas. Ela usava aparelho nos dentes e talvez fosse a única pessoa no baile que estava mais nervosa que meu irmão. No entanto, ela vira fotos de Carter e parecia achá-lo gato. Eu não a criticava por isso. Na maioria das vezes, Lassie tinha muito bom gosto. Lassie, Carter, apresentei. Você é igualzinho às fotos, Lassie sorriu. Os elásticos de seu aparelho se alternavam entre cor-de-rosa e branco para combinar com o vestido. Ah, Carter respondeu. Ele não sabe dançar, disse a Lassie. Eu ficaria eternamente grata se você pudesse ensiná-lo. Claro, ela exclamou. A menina agarrou a mão de Carter e o levou embora. Comecei a me sentir melhor. Talvez eu conseguisse me divertir essa noite, afinal. Então me virei e dei de cara com uma de minhas não tão amigas mortais, Drill Tanaka, líder da panelinha das garotas populares, com seu pelotão de capangas supermodelos a tiracolo. Sadie! Drill me abraçou. Seu perfume era uma mistura de rosas e gás lacrimogênio. Que bom que está aqui, querida. Se soubesse, você poderia ter vindo na limusine com a gente.
As amigas dela soltaram um de compaixão e sorriram para mostrar que não estavam sendo nem um pouco sinceras. Todas se vestiam mais ou menos do mesmo jeito, no modelito de grife mais recente que certamente os pais delas encomendaram na última semana de moda. Drill era a mais alta e glamourosa, uso essa palavra como insulto, com um delineador cor-de-rosa horroroso e cachos pretos arrepiados que deviam ser sua tentativa de trazer de volta o permanente dos anos 80. Ela usava um pingente, um D cintilante de platina e diamante, que podia ser a inicial de seu nome ou sua média na escola. Dei um sorriso tenso. Uma limusine? Uau, obrigada. Mas juntando você, suas amigas e todos os seus egos, eu duvido que sobrasse espaço. Drill fez um biquinho. Isso não foi gentil, querida. Onde está o Walt? O pobrezinho continua doente? Atrás dela, algumas das garotas tossiram, cobrindo a boca com a mão, imitando o Walt. Senti vontade de sacar meu cajado do doate e transformar todas em minhocas para alimentar os patos. Eu tinha bastante certeza de que conseguiria fazer isso e duvidava que alguém fosse sentir falta delas, mas me controlei. Lassie havia me prevenido sobre Drill no primeiro dia de aula. Parecia que as duas haviam frequentado alguma colônia de férias juntas, blá, 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 eu não prestei muita atenção aos detalhes, e Drill demonstrara a mesma tirania lá. Mas isso não significava que ela podia ser uma tirana comigo. Walt está em casa, respondi. Eu disse a ele que você viria. Engraçado, isso não pareceu ser um grande incentivo. Que pena, Drill suspirou. Sabe, talvez ele não esteja doente de verdade. Pode ser apenas alergia a você, querida. Isso acontece. Eu devia ir à casa dele com uma sopinha ou algo do tipo. Onde ele mora, hein? Ela sorriu com doçura exagerada. Eu não sabia se Drill realmente estava afim de Walt ou se apenas fingia porque me odiava. De qualquer maneira, a ideia de transformá-la em uma minhoca se tornava cada vez mais interessante. Antes que eu pudesse fazer algo imprudente, uma voz familiar soou atrás de mim. Oi, Sadie. As outras garotas soltaram uma exclamação coletiva. Meu coração acelerou de caminhada lenta para tiro de 50 metros. Eu me virei e vi que, sim, de fato, o deus Anubis havia invadido nosso baile. Ele se atreveu a parecer fantástico, como sempre. É muito irritante quando ele faz isso. Usava calça skinny preta com botas de couro da mesma cor e casaco de motoqueiro por cima de uma camiseta do Arcade Fire. Os cabelos pretos estavam naturalmente despenteados, como se ele tivesse acabado de acordar, e tive que resistir ao impulso de passar meus dedos por eles. Os olhos castanhos brilhavam de satisfação. Ou ele estava feliz por me ver ou gostava de me deixar constrangida. Ah, meu Deus! Drill gemeu. Quem... Anubis a ignorou, abençoado seja por isso, e me ofereceu o braço, um gesto antiquado e fofo. Pode me conceder esta dança? Acho que sim, respondi, tentando ao máximo parecer indiferente. Entrelacei meu braço no dele e deixamos as colagens para trás, todas murmurando. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Na verdade, não. Senti vontade de dizer, ele é meu Deus, incrivelmente lindo. Vamos achar outro para vocês. O piso irregular de pedras era uma pista de dança perigosa. À nossa volta, as pessoas tropeçavam umas nas outras. Anubis não estava ajudando, pois todas as garotas se viraram para olhar boquiabertas, enquanto ele me conduzia pela pista. O piso irregular de pedras era uma pista de dança perigosa. À nossa volta, as pessoas tropeçavam umas nas outras. Anubis não estava ajudando, pois todas as garotas se viraram para olhar boquiabertas, enquanto ele me conduzia pela pista. Felizmente, Anubis segurava meu braço. Meus sentimentos estavam tão confusos que eu me sentia tonta. Eu estava ridiculamente feliz por ele estar ali, e terrivelmente culpada porque o coitado do Walt ficara sozinho em casa, enquanto eu caminhava de braços dados com Anubis. Mas eu me sentia aliviada por não ver os dois no baile.
Isso teria sido mais que desconfortável. O alívio aumentou ainda mais minha culpa e tudo virou uma bola de neve. Deuses do Egito, que confusão! Quando chegamos ao meio da pista, a banda de repente passou de uma música agitada para uma lenta e romântica. Isso é coisa sua? Perguntei a Anubis. Ele sorriu, o que não era exatamente uma resposta. Colocou uma das mãos em meu quadril e segurou uma das minhas como um perfeito cavalheiro. Ficamos balançando devagar. Eu já ouvira falar em dançar no ar, mas demorei alguns passos para perceber que estávamos realmente levitando, a alguns milímetros do chão, não o suficiente para que alguém reparasse, apenas o bastante para deslizarmos acima das pedras enquanto os outros tropeçavam. A alguns metros de distância, Carter parecia desajeitado enquanto Lassie o ensinava a dançar música lenta. Francamente, Carter, não é física quântica. Eu fitei os olhos castanhos e afetuosos de Anubis e seus lábios incríveis. Ele havia me beijado uma vez, em meu aniversário, na primavera anterior, e eu nunca superara direito. Seria de se imaginar que um deus da morte tivesse lábios frios, mas os dele não eram nem um pouco. Eu tentei clarear meus pensamentos. Eu sabia que Anubis devia estar ali por alguma razão, mas era muito difícil me concentrar. Eu achei... Engoli em seco e me esforcei para não babar em mim mesma. Ah, brilhante, Sadie, pensei. Agora que tal tentarmos formular uma frase completa? Achei que você só pudesse aparecer em lugares com alguma relação com morte, falei. Anubis riu baixinho. Este é um lugar de morte, Sadie. A Batalha de Brooklyn Heights, 1776. Centenas de soldados norte-americanos e britânicos morreram exatamente aqui, onde estamos dançando. Que romântico, resmunguei. Então estamos dançando sobre os túmulos deles. Anubis balançou a cabeça. A maioria jamais teve um sepultamento apropriado. É por isso que decidi visitar você aqui. Assim como seus iniciados, esses fantasmas também precisam de uma noite de diversão. De repente havia espíritos girando à nossa volta, aparições luminosas usando roupas do século XVIII. Alguns vestiam os uniformes vermelhos dos soldados britânicos. Outros usavam trajes esfarrapados de milícia. Eles dançavam com fantasmas de mulheres com vestidos simples de camponesa ou elegantes de seda. Algumas das mais refinadas tinham cachos de dar inveja até mesmo a Drill. Os fantasmas pareciam dançar uma música diferente. Agucei os ouvidos e consegui identificar vagamente violinos e um violoncelo. Nenhum dos mortais parecia notar a invasão de espectros. Nem meus amigos da casa do Brooklyn perceberam. Vi um casal de fantasmas passar valsando através de Carter e Lassie. Enquanto Anubis e eu dançávamos, parecia que o liceu estava desaparecendo e os fantasmas ficando mais reais. Um soldado exibia um ferimento à bala no peito. Um oficial britânico tinha uma machadinha cravada em sua peruca cheia de poeira. Dançávamos entre dois mundos, valsando lado a lado com fantasmas sorridentes e terrivelmente mutilados. Anubis certamente sabia como divertir uma garota. Você está fazendo de novo, falei. Está me tirando de sincronia, ou seja lá como você chama isso. Um pouco, ele admitiu. Precisamos de privacidade para conversar. Prometi que viria visitá-la pessoalmente e veio. Mas isso vai causar problemas. Esta talvez seja a última vez que poderei vê-la. Tem havido reclamações a respeito de nossa situação. Estreitei os olhos. O Deus dos mortos estava corando? Nossa situação, repeti. Nós. A palavra fez meus ouvidos zumbirem. Tentei manter a voz neutra. Até onde sei, não existe um nós oficial. Por que esta seria a última vez que poderemos conversar? Ele com certeza estava vermelho agora. Por favor, apenas escute. Eu tenho muita coisa para lhe dizer. Seu irmão está no caminho certo. A sombra de Apófise é a melhor chance de vocês, mas só uma pessoa é capaz de lhes ensinar a magia necessária. Tote pode dar alguma orientação, mas duvido que ele revele os encantamentos secretos. É perigoso demais.
Espere um minuto. Eu ainda estava abalada pelo comentário sobre nós. E a ideia de que talvez essa fosse a última vez que veria Anubis, isso fazia minhas células cerebrais entrarem em pânico. Milhares de sédias minúsculas correndo dentro de meu crânio, gritando e agitando os braços. Tentei manter o foco no assunto. Quer dizer que Apophis tem uma sombra? Ela pode ser usada para execrar... Por favor, não use essa palavra. Anubis fez uma careta. Mas sim, todas as entidades inteligentes têm alma. Então todas têm sombra, até Apophis. Isso eu sei, porque eu sou o guia dos mortos. Eu preciso conhecer sobre almas. Se a sombra de Apophis pode ser usada contra ele, bem, teoricamente sim, mas há muitos riscos. Claro. Anubis me fez rodopiar através de um casal de fantasmas coloniais. Outros alunos olhavam para nós, cochichando enquanto dançávamos, mas as vozes soavam distantes e distorcidas, como se eles estivessem atrás de uma cachoeira. Anubis me encarava com uma espécie de remorso carinhoso. Sede, eu não estaria indicando esse caminho para você se houvesse outra opção. Eu não quero que você morra aqui. Concordo com isso, respondi. Até mesmo falar sobre esse tipo de magia é proibido, ele avisou. Mas você precisa saber com o que está lidando. O Sheoth é a parte menos compreendida da alma. Como vou explicar? Uma alma de último recurso, um eco da força vital das pessoas. Você já ouviu falar que a alma dos impuros é destruída no salão do julgamento? Quando Amit devora o coração deles. Sim. Anubis baixou a voz. Dizemos que isso destrói completamente a alma. Mas não é verdade. A sombra permanece. Algumas poucas vezes Osíris decide rever um julgamento. Se alguém foi condenado, mas surgiram novos fatos, é necessário que haja um meio de recuperar uma alma banida. Tentei assimilar isso. Meus pensamentos pareciam suspensos no ar como meus pés, incapazes de tocar em algo sólido. Então, você está dizendo que a sombra pode ser usada para reiniciar uma alma? Como um backup de computador? Anubis me olhou de um jeito estranho. Desculpe, suspirei. Eu tenho passado muito tempo com meu irmão nerd. Ele fala como um computador. Não, Anubis respondeu. Na verdade, é uma boa analogia. Só que eu nunca havia pensado nisso dessa maneira. Sim, a alma não é completamente destruída até que a sombra seja destruída. Então, em casos extremos e com a magia correta, é possível reiniciar a alma usando os Sheoth. Inversamente, se você destrói a sombra de um deus, ou mesmo a sombra de Apophis, como parte de uma o tipo de feitiço que você mencionou, o Sheoth seria infinitamente mais poderoso que uma estátua comum, deduzi. Poderíamos destruí-lo, talvez sem nos destruirmos. Anubis olhou à nossa volta meio nervoso. Sim, mas você pode perceber por que esse tipo de magia é secreto. Os deuses jamais gostariam de ver esse conhecimento nas mãos de um mago. É por isso que sempre escondemos nossas sombras. Se um mago pudesse capturar o Sheoth de um deus e usar para ameaçá-lo... Certo. Minha boca estava seca. Mas eu estou do lado de vocês. Só usaria o feitiço contra Apophis. Thoth certamente vai entender isso. Talvez. Anubis não parecia convencido. Comece conversando com Thoth, pelo menos. Talvez ele entenda a necessidade de ajudar vocês. Receio, porém, que vocês ainda precisem de uma orientação melhor. Uma orientação mais perigosa. Engoli em seco. Você disse que só uma pessoa seria capaz de nos ensinar a magia. Quem? O único mago louco o bastante para ter pesquisado esse feitiço. O julgamento dele será amanhã, ao pôr do sol. Você precisará visitar seu pai antes disso. Espere, o quê? O vento soprou pela tenda. Anubis apertou minha mão. Temos que nos apressar, ele falou. Eu preciso lhe contar mais. Está acontecendo algo com o espírito dos mortos. Eles estão... Veja, ali.
Ele apontou para 2 espectros perto de nós. A mulher dançava descalça e usava um vestido simples de linho branco. O homem vestia calça justa e casaca de fazendeiro colonial, mas seu pescoço se inclinava em um ângulo estranho, como se ele tivesse sido enforcado. Névoa negra envolveu as pernas do homem como se fosse uma trepadeira. Mais 3 passos de valsa e ele ficou completamente coberto. Os filamentos nebulosos o puxaram para dentro do chão e ele desapareceu. A mulher de branco continuou dançando sozinha, aparentemente sem ter percebido que seu parceiro havia sido consumido por malignos dedos de fumaça. O que foi aquilo? Não sabemos, Anubis respondeu. À medida que a apófise se fortalece, isso acontece com mais frequência. As almas dos mortos estão desaparecendo, sendo levadas para camadas mais profundas do Duat. Não sabemos para onde estão indo. Quase tropecei. Minha mãe, ela está bem? Anubis me encarou com uma expressão atormentada e deduzi a resposta. Minha mãe me prevenira, talvez nunca mais voltássemos a vê-la se não descobríssemos um jeito de derrotar a apófise. Ela enviara aquela mensagem me instigando a procurar a sombra da serpente. Isso tinha que estar relacionado de alguma forma ao dilema de minha mãe. Ela desapareceu, concluí. Meu coração disparou. Tem alguma coisa a ver com essa história de sombras, não é? Sede, eu gostaria de saber. Seu pai está... ele está fazendo o possível para encontrá-la, mas... O vento interrompeu. Você já pôs a mão para fora de um carro em movimento e sentiu o vento empurrá-la? Foi mais ou menos assim, só que 10 vezes mais forte. Um sopro forte me afastou de Anubis. Cambaleei para trás, tocando o chão com os pés. Sede! Anubis estendeu o braço, mas o vento o afastou mais ainda. Parem com isso! Uma voz estridente entre nós falou. Sem demonstrações públicas de afeto na minha frente. O ar assumiu uma forma humana. No início era só uma silhueta vaga, e então se tornou mais sólida e vívida. Diante de mim havia um homem com um traje de aviador antiquado, capacete, óculos, cachecol e jaqueta de couro, como nas fotos que eu havia visto dos pilotos da Força Aérea Real Britânica na Segunda Guerra Mundial. Mas ele não era de carne e osso. Sua forma tremulava e se modificava. Percebi que ele era composto de sujeira carregada pelo vento. Partículas de poeira, pedaços de papel, pétalas de dente de leão, folhas secas, tudo se agitando, mas mantido pelo vento, em uma colagem tão firme que, de longe, ele poderia ter se passado por um mortal comum. Ele agitou um dedo para Anubis. Esta é a garota d'água, garoto. A voz dele chiava como ar saindo de um balão. Você foi prevenido várias vezes. E espere, falei. Quem é você? E Anubis não é um garoto. Ele tem 5.000 anos. Exatamente, o aviador retrucou. Apenas uma criança. E não lhe dei permissão para falar, menina. O aviador explodiu. O estrondo foi tão poderoso que meus ouvidos estalaram e eu caí sentada. À minha volta, os outros mortais, meus amigos, professores e todos os alunos, simplesmente desabaram. Anubis e os fantasmas pareciam intactos. O aviador retomou sua forma, olhando feio para mim. Levantei-me com esforço e tentei invocar meu cajado do Duat. Não tive tanta sorte. O que você fez? Perguntei. Sede, está tudo bem, Anubis disse. Seus amigos só estão inconscientes. Shu apenas reduziu a pressão atmosférica. Shu? Perguntei. Quem é Shu? Anubis apertou as têmporas. Sede, este é Shu, meu bisavô. Então me dei conta. Shu era um daqueles nomes divinos ridículos que eu já ouvira antes. Tentei situá-lo. Ah, o deus dos sapatos? Não, espere, dos balões furados. Não, Do ar, Shu sibilou. Deus do ar. O corpo dele se dissolveu em um tornado de detritos. Quando ganhou forma outra vez, estava vestido como no Egito Antigo. O peito nu, uma tanga branca e uma pena de avestruz gigantesca
fixada em uma faixa trançada em torno da cabeça. Ele voltou às roupas de aviador. Fique com o traje de piloto, Pedi. A pena de avestruz não cai nada bem em você. Shu soltou um sopro nada amistoso. Eu preferiria ficar invisível, obrigado. Mas vocês, mortais, poluíram o ar de tal forma que está ficando cada vez mais difícil. O que vocês fizeram nos últimos milênios é terrível. Nunca ouviram falar em campanhas de combate à poluição? Em pegar carona? Em motores flex? Nem me faça falar das vacas. Sabia que os arrotos e puns de uma vaca soltam mais de 400 litros de metano por dia? Há 1,5 bilhão de vacas no mundo. Tem alguma ideia do que isso causa a meu aparelho respiratório? Shu tirou um inalador do bolso da jaqueta e aspirou. Revoltante. Levantei uma sobrancelha e olhei para Anubis, que parecia mortalmente constrangido. Ou talvez imortalmente constrangido, né? Shu, ele disse. Estávamos só conversando. Se nos deixar terminar... Conversando! Shu berrou, certamente liberando sua própria cota de metano. De mãos dadas, dançando e exibindo muitos outros comportamentos degenerados. Não banque o inocente, garoto. Eu já supervisionei outros bailes antes para seu governo, tá bom? Mantive seus avós afastados durante eras. De repente lembrei a história de Nut e Geb, o céu e a terra. Ra havia ordenado ao pai de Nut, Shu, que mantivesse os dois amantes afastados para que nunca tivessem filhos que um dia pudessem usurpar o trono de Ra. A estratégia não havia funcionado, mas aparentemente Shu ainda estava tentando. O deus do ar balançou a mão com desgosto para os mortais inconscientes. Alguns deles já se moviam e gemiam. E agora, Anubis? Eu o encontro neste antro de iniquidade, neste covil de comportamento questionável, neste... Colégio? Sugeri. Sim. Shu assentiu de forma tão vigorosa que a cabeça se desintegrou em uma nuvem de folhas. Você ouviu o decreto dos deuses, garoto. Você ficou definitivamente apegado demais a essa mortal. De agora em diante está proibido de ter qualquer contato com ela. O quê? Gritei. Isso é ridículo. Quem decretou isso? Shu chiou como um balão esvaziando. Ou ele estava rindo, ou bufando. O conselho inteiro, menina. Liderado por Lord Horus e Lady Isis. Senti como se também estivesse me dissolvendo em detritos. Isis e Horus? Eu não podia acreditar. Fui apunhalada nas costas por meus dois supostos amigos. Isis e eu teríamos uma conversinha sobre isso. Olhei para Anubis com a esperança de que tudo aquilo fosse mentira. Ele levantou as mãos com ar infeliz. Sede, eu estava tentando explicar. Os deuses não têm permissão para se envolver diretamente com mortais. Isso só é possível quando um deus habita um hospedeiro humano e como você sabe, nunca trabalhei desse jeito. Trinquei os dentes. Quis retrucar que a forma atual de Anubis era ótima, mas ele me explicara várias vezes que só podia se manifestar em sonhos ou em locais de morte. Diferentemente de outros deuses, ele nunca havia tomado um hospedeiro humano. Era muito injusto. Nós nem havíamos namorado de verdade. Um único beijo 6 meses atrás, e Anubis estava de castigo, proibido de me ver para sempre. Você não pode estar falando sério. Não sei bem o que me deixava mais zangada, o deus revoltado do ar ou o próprio Anubis. Não vai deixar que eles mandem assim em você, vai? Ele não tem escolha! Shu gritou. O esforço fez tossir tanto que seu peito explodiu em uma nuvem de dentes de leão. Ele aspirou o inalador de novo. Nível de ozônio no Brooklyn. Deplorável. Agora vai embora, Anubis. Sem mais contato com essa mortal. Não é adequado. E quanto a você, menina,
Fique longe dele. Você tem coisas mais importantes para fazer. Ah, é? Respondi. E você, senhor tornado de lixo? Estamos nos preparando para a guerra, e sua maior preocupação é impedir pessoas de dançar? A pressão do ar aumentou de repente. O sangue me subiu à cabeça. Escute aqui, menina, Shu resmungou. Eu já ajudei mais do que você merece. Atendi a prece daquele garoto russo. Eu o trouxe de São Petersburgo até aqui para falar com você. Então, show! O vento me jogou para trás. Os fantasmas se dissiparam como fumaça. Os mortais inconscientes começaram a se mexer, protegendo o rosto da sujeira. Garoto russo? Gritei para a ventania. De que diabo você está falando? Shu se desfez em detritos e girou em torno de Anubis, erguendo-o do chão. Cede! Anubis tentou se aproximar de mim, mas a tempestade era muito forte. Shu, pelo menos me deixe contar a ela sobre o Walt. Ela tem o direito de saber. Eu mal consegui ouvir a voz dele com todo aquele vento. Você falou Walt? Gritei. O que tem ele? Anubis disse algo que não entendi. Depois a agitação de detritos o fez desaparecer por completo. Quando o vento cessou, os dois deuses haviam sumido. Eu estava sozinha na pista de dança, cercada de dezenas de alunos e adultos que começavam a despertar. Eu estava prestes a correr para ver se Carter estava bem. Sim, Carter, de verdade, eu estava. Então, na beirada da tenda, um rapaz apareceu sob a luz. Ele usava um uniforme militar cinza e um casaco de lã pesado demais para aquela noite morna de setembro. Suas orelhas enormes pareciam ser a única coisa sustentando o chapéu exagerado. Tinha um rifle pendurado no ombro. Não devia ter mais que 17 anos. E, embora certamente não fosse aluno de nenhuma das escolas que participavam do baile, me parecia um pouco familiar. São Petersburgo, Shu dissera. Sim, eu havia conhecido esse garoto brevemente na primavera anterior. Carter e eu estávamos fugindo do Hermitage, e esse garoto tentou nos deter. Estava disfarçado de guarda, mas se revelou um mago do gnomo russo, um dos servos do maligno Vlad Menshikov. Peguei meu cajado do Duat, dessa vez com sucesso. O garoto levantou as mãos em sinal de rendição. Niet, ele suplicou. Depois, com um sotaque forte, disse: Cede, Kane. Nós precisamos conversar.